Olá, nossa entrevista hoje no Gente em Destaque na TV Câmara Jacareí é com o professor de Taekwondo, Márcio Miranda Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. O agradecimento é meu, satisfação poder colaborar aí. Muito obrigado. Depois de tantos anos, né? Depois de tanto tempo, né? Eu era estagiário lá no Diário de Jacareí, 2000, 2001. Você levando lá as suas competições para fazer reportagem. Exatamente. Era a maior satisfação quando o dia ia para um evento, né? Um campeonato, qualquer evento relacionado. Aí no dia seguinte lá já levava a matéria lá, o Rodrigo. Sempre disposto, né? E levava foto lá e colocava lá, né? Falando até agora há pouco aí, tem todas as matérias guardadas e arquivadas ainda. Faz voltar um bom tempo, né? Na memória da gente, né? Você é nascido em Jacareí? Sou nascido em Jacareí, nascido e criado aqui em Jacareí. Que bairro que você foi criado? Eu moro atualmente lá no Conjunto São Benedito, lá já quase 40 anos já, né? Mudei para lá, eu tinha 9 anos. Aí morei no Jardim Dindinha, antes de ir para o Conjunto São Benedito. Sou um dos primeiros moradores de lá. E morei no Jardim Jacinto e no São João, na Chiguinha Schurig. Mas é a memória que eu tenho, assim, né? Do bairro. Do bairro, né? Meus pais vieram de outra cidade aqui do Vale, mas eu não tenho recordação, né? Então, assim, a recordação que eu tenho, assim, a partir do São João, depois Jardim Jacinto, Dindinha, e depois quase 40 anos lá. Esse ano está completando 40 anos que eu moro lá no Conjunto São Benedito. Os seus pais são da onde? Meu falecido pai é nascido em Areias, fundo do Vale, né? Vale Histórico, e cresceu e foi criado em Cachoeira Paulista. E a minha mãe nasceu em Cachoeira Paulista. Então, a minha família, pro lado da minha mãe, vem do norte de Minas, né? Meus avós. E do meu pai, da região do Vale Histórico, né? Silveiras, Queluz e Cachoeira Paulista. Então, boa parte da minha família está lá, né? Você tem muitos irmãos, não? Não, tenho apenas um irmão. Um irmão. Dois anos mais novo que eu. Né? Trabalha na prefeitura, também em Jacareí, já há 8 anos, né? Você falou que da sua infância você lembra mais a partir do São João, que você falou, né? Eu lembro mais a partir dos meus 6, 7 anos, a memória que eu tenho assim maior, né? O que você lembra dessa sua infância? Como é que era a cidade de Jacareí na sua infância? Poxa, aí eu vou contar a minha idade, né? Esse ano, graças a Deus, eu estou completando 50 anos, né? Em dezembro, graças a Deus. Então, nesses bons tempos na cidade, nascido e criado aqui, a cidade mudou bastante mesmo. Cresceu hoje, Jacareí, se for uma cidade pequena, que eu acredito que não, é só territorialmente, geograficamente, mas ela tem praticamente tudo, né? Então ela mudou muito, né? Mudou na estrutura de comércio, de novos bairros, a infinidade, né? Mudou muito mesmo, Da né? sua infância você lembra do quê? O que você fazia? De ficar na rua, brincando? Nessa época de criança, né? Diferentemente de agora, que hoje tudo é tecnologia, até mesmo a área da gente hoje aí fazer adaptações, né? Então a gente morávamos em casas pequenas, né? Lá no Jardim Dindinha, no Jardim Jacinto e na Chiquinha Schurig, né? No Jardim Independência, do lado do Clube Elvira. Então não tínhamos como brincar assim na rua. Mas meu pai e minha mãe sempre saía, levava no parquinho que tinha na beirada do rio ali, Recanto Saci Pererê, se eu não me engano, né? Acho que era isso o nome, no Parque dos Eucaliptos, para a gente brincar, né? Aí depois, quando mudamos para lá, para o Conjunto São Benedito, aí ficou mais fácil, né? As casas não tinham muro, já começa a facilidade por aí. Então a gente brincou muito na rua, brincava de jogar bola. Eu nunca fui muito expert de futebol, né? Eu nunca gostei muito de futebol, mas brincava de jogar bola, brincava de carrinho de rolimã, que era craque em fazer carrinhos, né? Tive uma infância assim bem saudável, né? Nesse quesito, vamos dizer assim, né?
brinquei bastante, de corrida, de bola. Então, foi uma infância bem diferente de hoje para minha filha, né? Completou 17 anos. Ela mais dentro de casa, tem passeios também, mas assim, é bem diferente mesmo, né? Fica mais perigoso hoje em dia, né? Muito mais perigoso. Até com o crescimento da cidade também, hoje a gente tem uma preocupação maior justamente nessa questão da segurança. Então fica difícil hoje, né? A questão da confiança, né? E também até para ter um pouco mais de liberdade. Logicamente, comparando com a minha época, que a gente tem que se adequar também com o decorrer dos tempos, né? Mas é difícil, né? É difícil. Até hoje, por lidar também com crianças e jovens, é diferente. O cuidado com os pais cuidando dos filhos é diferente também. Se é bom ou se é ruim, a gente já tem um ponto de interrogação aí, mas mudou muita coisa, né? A tecnologia tomou conta, então se é para bem, acredito que seja também, mas algumas coisas, né? A gente é de outra geração, mudou bastante, acho que, né? Ficou bem difícil, né? Bem diferente, né? E que tipo de educação você recebeu dos seus pais? Uma educação, digamos assim, bem tradicional, né? A questão religiosa também. Nasci em lar evangélico, hoje não sou mais, né? Professo outra modo de entender espiritualidade e religião, mas fui criado num lar evangélico, né? Então, mais restrito em algumas coisas, um cuidado, às vezes até, de certa maneira, exagerado quando era criança. E, vamos dizer assim, é uma coisa bem diferente, né, do que a gente vê hoje. Mas, assim, tive uma boa criação, graças a Deus em primeiro lugar, né? Do meu falecido pai, né, da minha mãe. Estudei, né, até onde pude estudar, né? Comecei a trabalhar cedo também. Comecei a me interessar pelas artes marciais bem cedo também, acho que com 13 para 14 anos. E teve uma certa objeção, né, no início, por ser evangélico, não entender o que era no começo, medo de se machucar. Mas aí o caminho acabou me mostrando, né? O destino acabou mostrando o caminho para a gente, né? Mas eu tive, assim, uma boa infância, né? Com algumas restrições, né? Mas uma boa infância, sim. De característica, assim, de personalidade, hoje você olhando para trás, o que você acha que você tem que é do seu pai de personalidade e também que é da sua mãe? Nossa, se eu chorar agora aqui, você arruma um papel, um lenço aí, cara. Eu acho que tudo na vida da gente é a família, né? Tudo é a família. Então, com certeza, eu herdei muita coisa do meu pai. Às vezes até defeito dele, com certeza, herdei. Da minha mãe também, bastante, né? O que, por exemplo, de característica? Sei lá, meu pai, por exemplo, meu pai era uma pessoa que não tinha uma cultura assim, né? Era curioso em várias coisas, mas não era uma pessoa de cultura mesmo assim, né? Então, era uma pessoa teimosa. E às vezes eu olho assim e falo assim, poxa, tive para quem puxar mesmo. Às vezes a teimosia até pode ser uma coisa boa, mas muitas vezes não, né? Ser um pouco rígido no modo de pensar, alguma coisa assim, né? Então, eu herdei isso do meu pai. Herdei muitas coisas boas dele também, com certeza, né? Ele não está mais presente fisicamente, né? Mas tem boas lembranças dele, sim. Está completando 14 anos que ele faleceu. Mas tem bastante. E da sua mãe? O que minha sua mãe era? Minha mãe, nossa, coitada, é tudo na minha vida, né? Ela está passando por um momento difícil de saúde no momento, né? Está sendo tratada. E é uma referência maior que eu tenho na minha vida, né? Mais pro lado materno, né? Até ela brinca muito, que eu lembro muito meu falecido vô. Não o conheci, mas... Pai dela. Mas era uma pessoa rigorosa, muito bravo, muito... pouca cultura da época também, né? E ela também herdou isso dele, é inegável, né?
É porque o pessoal, se a gente pensar bem, o pessoal de uma geração anterior, assim, era desse jeito mesmo, sim, né? Porque normal. não tinha tanta opção também para... Com certeza. Ainda mais vindo ainda norte de Minas, né? É uma situação, uma região, acho que, não sei se eu me engano, é Zona da Mata, né? Quase divisa com a Bahia. Cidades pequenas, pouca opção de trabalho, pouca opção até de cultura também. Aí vem aqui para o fundo do vale, aqui, a região aqui, né, de Cachoeira Paulista. Também é uma cidade pequena, estava crescendo, começando a se desenvolver, né? Agora cresceu bastante. Mas, assim, não tinha como ter uma opção de cultura para os filhos, de lazer necessário, como hoje a gente já tem muito mais isso. Então, essa questão de uma certa rigidez, né, com a família, assim, eu acho que herdei um pouco do meu avô, pelo que minha mãe fala muito. Você, em relação à sua filha, hoje 17 anos, né? Hoje, na criação da sua filha, você percebeu em algum momento que você estava agindo do mesmo modo que seu pai agia com você, do mesmo tipo de educação, assim, vamos dizer? Em alguns momentos, vem. Não tem como, né? Vem mesmo. Ao como fui criado. Só que a gente tem que se adequar à modernidade. E também então, ser pai de menino é uma coisa e pai de menina é outra coisa. É completamente diferente. Filho é filho. Mas é minha primeira filha, né? Então eu sempre sonhei com a menina, né? Mas, lógico, se tivesse um menino também, eu estaria feliz do mesmo jeito. Mas, assim, a menina é diferente. A gente, né? Lógico, é uma menina lutando. Poxa, é bonito de se ver. O menino é lindo também de se ver, mas a menina é diferente, né? Então, nessa questão do cuidado, nessa questão da educação da filha, meu pai, por ter sido um pouco mais, né, menos cultura, alguma coisa assim, não progrediu assim nessa questão assim de amizade com os filhos, assim, né? Não, mas aquele não foi meu amigo, mas sim, mas foi do jeito dele. Então eu tento ser para minha filha mais amigo do que pai. Tem hora que eu sou rigoroso mesmo, ela tem um respeito incrível por mim. Às vezes a gente fica meio chateado um com o outro, briga, fica meio... Você é um pai ciumento? Nossa! Poxa, meu Deus do céu, coitada, cara. Assim, ciumento, mas é um ciúme assim, de cuidado, né? De segurança, né? Lógico que ela é uma boa menina, ela é bem educada, na escola, notas excelentes, né? Uma menina divertida, tem amizades, mas é bem seletiva com as amizades dela também. Então, assim, o cuidado dela mais dentro de casa, aprendeu a andar no tatame. Então, os meus alunos mais velhos têm ela praticamente quase como se fosse uma irmãzinha, de certa maneira. Então, ela é bem, vou usar a palavra mimada também, né? Mas é um mimo de cuidado, um ciúme, assim, de segurança, né? Então, lógico, a gente está vendo crescer agora, já está indo para a maioridade já. Então, ela vai começar a ter mais a liberdade dela também. Ela luta também? Ela é faixa preta também. Ontem mesmo, no treino, a gente estava lembrando, ela pegou faixa preta há 4 anos. Nossa. Foi em dezembro de 2019, um exame espetacular. Formei mais 2 faixas pretas no mesmo dia, algumas coloridas. E ela treina desde os 4 anos, se é que assim pode dizer que já treina, né? Começou a aprender a andar no tatame praticamente, né? Mas assim, ela começou a pegar mais a responsabilidade com o horário de treinar, de amarrar a faixinha dela, já vinha arrumadinha assim depois dos 8 anos. Então, ela é lógico também, eu fico feliz de dizer que é por ser minha filha, mas ela é uma menina excelente, como atleta também. Não é muito de competição, né? Mas como lutadora, tem uma técnica muito bonita, sabe? Bem aplicada, não falta os treinos. Agora tem me ajudado mais nas aulas também, né? Então, eu só tenho que agradecer. Você não tem outros filhos? Não. Só ela. Pai de filha única, né? Toda a atenção, né? Foi criada em casa, né? Com meu pai, falecido pai, conviveu com ela muito pouco tempo, média de uns 3 anos e meio, aí logo ele faleceu, ele teve um problema de saúde, de questão de memória, e acabou, né, falecendo, né? Mas teve um cuidado imenso com ela. Às vezes, quando pegava ela para brincar, falava assim, eu lembro perfeitamente ele falando agora assim,
como é que ele falava? Parece que é brinquedo, vai machucar a menina, porque muito cuidado, né? Então tinha uma atenção muito grande, né? Primeira neta, né? E sabe, muito cuidado, né? Com a minha mãe, com a minha esposa, o meu irmão, que é um parceirão, ajuda muito na criação dela também, né? Então, assim, ó, uma menina excelente ela, sabe? E eu acho que para fechar o bloco, eu acho que para você deve dar um orgulho enorme ver ela faixa preta também, igual você. Quando você falou que ela começou a andar no tatame e ver ela faixa preta, para você deve estar como pai. Se eu chorar agora. Poxa, quando ela era pequenininha, né, pegava ela, perninha assim, levantava assim e falava: o que você é do papai? Né? Falar, troféu. Com certeza, é o meu maior troféu mesmo, né? E acho que não tem como expressar. Quando a gente forma um aluno que convive com a gente diariamente, é bacana, é um trabalho realizado. Mas quando é filho, né, é diferente, né? Aprendeu a andar no tatame, e a educação dela, boa parte, é devida às artes marciais, em especial ao taekwondo, né? E faixa preta, né? 4 anos. Não é porque a filha do mestre teve facilidade, não. Ela treinou bastante, treina bastante, né? Não é de competição, ela é mais reservada nessa questão, mas é uma menina excelente, um atleta excelente. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente Destaque volta daqui a pouco, até já.